Se prostrar não fosse idolatria, Misael, Ananias e Azarias se prostraria perante a imagem de Nabucodonosor. Aí é que tá. Algumas prostrações são não fosse idolatria. idolatria, Jesus se prostraria diante de Satanás. Queria que o pastor definisse o que é adoração à imagem, que acho que não deu pra gente explorar Idolatria. isso bem. E o que é idolatria? Se prostrar perante imagens feitas por homens, sem autorização divina, sem base alguma, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nem com essa prática na igreja primitiva. E Idolatria. Josué se prostrando diante da imagem, por exemplo, não é idolatria, né? Josué não se prostrou diante de uma imagem de uma pessoa que já morreu. Josué não estava orando através de uma imagem. Josué se prostrou frustrado e Deus mandou ele ficar de pé. O problema, pastor, se prostrar diante de alguma de uma imagem, né? Ou o fato de se prostrar não pode ser tratado sempre como idolatria. Porque como vimos aqui, lá em Gênesis 33, Jacó se prostrando 7 vezes diante do seu irmão. Ou Josué, lá no capítulo 5, se prostra diante do anjo. Inclusive, algumas traduções protestantes trazem que o adorou. E a gente sabe que não, se a gente pegar no hebraico, é Ishtahu. Se prostrar não fosse idolatria, Misael, Ananias e Azarias se prostraria perante a imagem de Nabucodonosor. Aí é que tá. Algumas prostrações são não fosse idolatria, Jesus se prostraria diante de Satanás em Mateus capítulo 4. Você tá dizendo que toda prostração é pecado. Quando idolatria. Você citou Jacó e Esaú, eles não estão no ambiente de culto e ninguém exigiu culto ao outro. Daniel 3 é culto, Mateus 4 é culto. Então vamos lá para Josué capítulo 5, então, no versículo 14, pra gente ver que, inclusive, em um contexto como esse, prostração não significaria idolatria. Nós temos aqui, no versículo 13 em diante, de Josué capítulo 5. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que viu em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra, aí a tradução aqui diz e o adorou. Se a gente pegar o hebraico, né? E plu alpanav. Então ele caiu sobre o seu rosto, vestahu, e se prostrou na terra. Que diz meu senhor seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Como o próprio anjo diz aqui no final, né? Esse é um lugar sagrado. E é então um ambiente de culto. E o que nós temos aqui é Josué se prostrando. Aqui prova que não é um anjo comum. Se anjo recebe adoração, aqui não era anjo. Mas não é adoração? Bora lá, o cara se prostrou. Se prostrar não é adoração, Misael, Ananias e Azarias se prostrariam. Bora lá, esse não... Pastor, uma coisa é o pecado. Deixa eu comentar o texto que você leu, você quer fugir pra outro. É que você já deu como resolvido, não tá resolvido. Não, é o texto que você leu. O texto que você leu mostra que não é um anjo comum. Anjo comum, Apocalipse 19 e, se não me engano, 21, rejeita a prostração de João. Esse aqui não rejeitou. Pronto, não é um anjo comum. Segundo, ele usa a mesma expressão usada em Êxodo 3, que aceitou a prostração de Moisés. Tira a sandália do seu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tá provado pelo contexto. E a sarça ardente era Deus? Não, ele estava lá. Ele se prostrou perante a manifestação divina ali. Deus estava ali. Deus se manifestou a Moisés na sarça. Diz Estevão, diz o texto que o Senhor se manifestou em glória.